Tem crente pele fina que se assusta com o barulho do inimigo. Disseram para mim que estão fazendo macumba para mim. Cadê sua fé, rapaz? Seu crente pele fina. O inimigo falou que vai acabar com isso. Acaba. Quem é o inimigo? Ele é maior do que Deus? O problema é esse aqui, ó. Será que eu vou quebrar? A crise chegou aqui. E agora? Acabou o dinheiro. Será que eu vou perder tudo? O problema está aqui, ó. O medo. Não dê resultado no seu trabalho para você ver. Não dê resultado dentro da sua casa para você ver. Não dê resultado na presença de Deus para você ver. Resultado tem que ser a sua ousadia, a sua fé, sim, a sua coragem de dizer assim: eu não vou desistir, eu vou para cima, eu vou em frente, eu não vou desistir porque Deus é comigo. Você precisa ter esse resultado imediatamente na sua vida, de fé, de acreditar que você vai vencer esse câncer, que você vai vencer essa crise, que você vai vencer o barulho que o inimigo está fazendo lá fora. Diga: eu vou vencer em nome de Jesus. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6 e versículo 15, diz o seguinte: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou, ele quem? O servo. Ele exclamou: meu senhor, o que faremos? Eu volto aqui nessa pergunta. Meu senhor, o que faremos? Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo, Senhor, através da sua palavra. Diga: eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém? Essa palavra é sugestiva, porque o servo de Eliseu, que era o Geazi, quando ele acordou pela manhã, que olhou pela janela, a casa estava cercada de soldados e um exército. E a pergunta que ele faz, talvez é a pergunta que talvez você fez essa pergunta esses dias: e agora? O que faremos? Será que você não fez essa pergunta esses dias? Será que você, nesses dias, diante de uma situação que te cercou, e você olhou e diz: e agora, o que eu faço? Foi a pergunta que o servo Geazi fez. O que eu vou fazer agora? Ou o que nós vamos fazer agora? Colocou no plural porque estava ele e o profeta Eliseu. E agora, o que faremos? Imagina você orar e dizer: essa semana será uma semana de bênçãos. Você orou, jejuou, veio à igreja, fez uma oferta, fez a campanha, você investiu todas as suas fichas, e tudo aquilo que você pensou que iria acontecer de bom, não aconteceu. Na verdade, aconteceu um efeito contrário. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Orou, jejuou, veio à igreja, chamou a atenção do Pai, e aí, claro, a sua expectativa foi: vai dar certo, vai acontecer. E aí veio um efeito contrário. A pergunta é bem sugestiva: e agora? Aonde foi que eu errei? O que eu vou fazer agora? Já pensou você acordar pela manhã e olhar para um lado e para outro e dizer assim: eu estou cercado, cobranças, pressões, muita gente me cobrando, muita gente no meu pé. O que é que eu vou fazer? Bate aí, pessoal, medo, bate aí desespero, bate aí uma angústia, aonde você fica querendo saber aonde foi que eu errei, o que foi que eu fiz. É exatamente isso que acontece nesse texto aqui. O profeta Eliseu, ele vai dormir e seu servo acorda desesperado, porque milhares de
cavalos e soldados sírios, acampados em volta da sua casa. E o coitado, né? Escute, pessoal, aqui tem duas formas da gente entender essa palavra. Eliseu já sabia, o servo Geazi não. Então eu peço a sua atenção. Quem você é? Porque o profeta Eliseu, ele era um homem de oração, ele era um homem de comunhão, ele era um homem de estar na presença de Deus. Vamos dizer que ele era, na verdade, naquela época, a verdade é essa, que naquela época o povo não falava com Deus. Quem falava com Deus era o profeta. Quem entrava no arraial era o profeta. O povo não entrava no arraial. Quem entrava era o profeta. Então o profeta era que tinha acesso a Deus. Então nesse caso o profeta Eliseu era que tinha acesso a Deus e o servo Geazi não. Então o profeta Eliseu, o problema era o seguinte, que todas as vezes que o rei da Síria, ele fazia uma estratégia para atacar Israel, Deus falava com quem? Vamos lá, gente, Deus falava com quem? Com o profeta Eliseu. E aí o profeta Eliseu mandava um mensageiro até o rei de Israel e dizia para ele: olhe, tome cuidado de passar por tal caminho, porque o Senhor me falou que os sírios vão se acampar lá para atacar. E aí o rei de Israel fazia uma estratégia, ia por trás e vencia os sírios. E o rei da Síria, ele um dia ficou desesperado, porque ele disse: tem algum X9 aqui do nosso meio, porque toda vez que a gente vai atacar, os israelitas nos atacam, nos pegam de surpresa, nós vamos surpreender eles, mas é eles que nos surpreendem. Tem alguém aqui vazando as informações. E aí alguém disse para o rei da Síria: ô rei, ninguém aqui é X9 não. Acontece que lá em Israel tem um homem chamado Eliseu, ele é profeta do Senhor, e tudo que o rei aqui trama de atacar Israel, Deus fala com ele, ele vai lá e fala para o rei e a gente perde. Adivinha quem é que está na berlinda agora? Quem? O profeta Eliseu, ele é o alvo. Então o rei diz: pois nós vamos pegar ele, nós vamos acabar com ele. Olha, eu quero todo o exército, eu quero que pegue todo mundo e vamos agora lá. Pergunto, pessoal, Eliseu sabia ou não sabia? Ora, se Deus falava para ele que os sírios iam atacar Israel, por que não iria avisá-lo que o alvo seria ele? Naquela noite, Eliseu foi dormir como qualquer outra noite. Foi dormir como? Tranquilo, em paz. Só que o problema é que ele não havia dito para quem? O problema é que ele não havia dito para o Geazi. E aí quando amanheceu o dia que o Geazi viu toda aquela cena, ele vai dizer, qual foi a pergunta? E agora, o que faremos? Você já disse isso esses dias? Chegou uma situação que te pegou de surpresa e você diz: e agora? Não tem dinheiro não, o dinheiro acabou, os recursos acabou, vou fazer o que agora? E agora? Aconteceu um acidente, e agora? Como é que eu vou lidar com isso? Me chegou essa situação inesperada, e agora o que eu vou fazer? E nesse texto, pessoal, você precisa entender o seguinte: que o inimigo, ele sempre vai usar alguns sistemas para nos abalar, nos assustar. Achei a palavra. Escute, um exército que cerca uma casa, o alvo era Eliseu, e a casa está cercada. Todos olham assim e dizem: bom, já era, se for olhar em termos assim, porque como é que nós vamos vencer um exército?
Veja, eu quero que você preste atenção aqui, esse detalhe aqui, ó. O inimigo, ele vai usar sistemas para nos assustar. Diga, assustar. Assustar. O inimigo vai usar sistemas para nos assustar. E aí quando a gente diz, e agora eu vou fazer o quê? Aí o inimigo vê que você não tem respostas para esta pergunta. Ele diz assim, vai ser fácil dominar ele, vai ser fácil derrubar ele, vai ser fácil pegar ela, vai ser fácil isso aqui. O que fazer? O que você tem que fazer é olhar para o alto. O que você tem que fazer é clamar, é chamar a atenção de Deus. Lá fora existe um exército fazendo barulho. Lá fora existe um exército de inimigos fazendo barulho, dizendo, você já era, eu vou acabar com você, eu vou acabar com a sua vida, eu vou destraçalhar você. Lá fora o demônio está fazendo barulho, lá fora o inimigo está fazendo barulho. Só que quem está com Deus, quem está na fé, não é só crer não, tá pessoal? Porque crer até o inimigo crê. O segredo de conquistar a vitória é você estar alinhado com Deus. Obediência, perseverança, acreditar nas promessas, não desistir, mesmo em circunstâncias diante de você impossíveis. Que o mundo vai dizer assim, se você for é loucura. O mundo diz assim, se você for é suicídio. O mundo diz, se você for, você está assinando a sua sentença. O mundo está dizendo isso. Só que você diz assim, eu vou, mas eu não vou sozinho. Tem um que é muito maior do que todos eles aí. Amém, pessoal? Isso é o quê? Isso é acreditar nas promessas de Deus. O Eliseu chama o servo e diz, Geazi, vamos ler o texto? Vamos ler o texto? Versículo 16. O profeta respondeu, foi feita uma pergunta, né? E agora o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Você está lendo aí, pessoal? Aquele que está conosco, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Versículo 17. E Eliseu orou. Olha a oração. Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou, e ele viu, ele olhou para o mesmo lugar, gente. Ele olhou para o mesmo lugar. Ele olhou as colinas, e o que ele viu? Ele viu que estava cheio de cavalos e carros de fogo, ao redor de quem? Ao redor da casa, ao redor de Eliseu. Então veja só, preste atenção aqui. O Eliseu, que já sabia do livramento do Senhor, chamou o servo dele e disse, vem cá, Geazi, feche os olhos. Ele orou. Agora abre os olhos, dá uma olhadinha lá. Ele olhou para o mesmo lugar. Ele olhou para o mesmo lugar que tinha olhado antes. Só que a imagem que ele vê agora, gente, isso é profundo. Ele viu ou não viu? Aquilo foi um sonho? Aquilo foi uma visão da mente? Aquilo foi real. Não foi uma impressão da mente. Não foi um sonho. O profeta sabia que Deus estava com ele, e ele não estava com nem um pingo de medo. E ele ora pelo servo, Geazi, fecha os olhos, agora abre os olhos e veja. Imagina o Geazi falando assim, nossa, profeta, Deus mandou um exército maior do que os inimigos, só que o exército que Deus mandou foi de fogo. Eu estou vendo aqui o exército sírio, mas eu estou vendo um outro exército de fogo, que está além deles, está nos cercando. Diga glória a Deus. Ele viu
Então a questão aqui desse texto, dessa palavra, é de que se você orar, se você confiar, você vai ver também na sua vida a glória de Deus. O problema é que você está muito assustado com o barulho que o inimigo está fazendo. O problema é esse, que você, ao invés de levantar os olhos para o alto e ver o livramento do Senhor, você está baixando a sua vista e se concentrando no barulho que o inimigo está fazendo. Quem está me entendendo, pessoal, por favor? Você está me entendendo? Então você precisa manter o seu olhar fixado em quem? Em Deus. Naquele momento, toda a fúria do inimigo, toda a fúria do rei da Síria se tornou em nada. Todo aquele exército que ele mandou lá se tornou em quê? Em nada. Detalhe: o exército sírio não percebeu isso. Eles estão lá, mas eles não perceberam. Só quem viu foi Eliseu e o moço. Então tem coisas na nossa vida que vai ser assim: ninguém vai ver, só você. Oh glória! Você está me entendendo? Tem gente que não está na mesma fé e não consegue entender como é que você está indo em frente, não consegue entender como é que você ainda está de pé, não consegue entender por que você ainda insiste com isso, porque ele ou ela já desistiu faz tempo, ele ou ela já olhou para trás e diz: não, eu me rendo, acabou. Mas você continua de pé. Por que você está de pé? Você está de pé porque só você entende. Você está de pé porque você sabe que quem está com você é maior. Os que estão com você são maiores em números do que aqueles que o inimigo mandou para te fazer medo, para te assustar. Ou mesmo que você diga assim: ô bispo, eu estou igual o Geazi, eu não estou vendo não. Eu estou aqui, eu estou morrendo de medo. Eu estou assustado. Eu estou junto do profeta, eu estou do lado do profeta, mas eu não estou conseguindo ver o que ele está vendo. Eu estou com o meu coração na mão. Calme, calme que nós vamos orar. Qual é a palavra? Calme, porque a pergunta já foi feita. O que eu faço? A resposta é: calme que nós vamos orar. E Deus vai ouvir. Diga: Deus vai ouvir. Deus vai ouvir. Deus vai ouvir e vai mandar o resultado. Por falar em resultado, nós somos servos de Deus. Nós aqui somos como Geazi, servos. Nós somos servos de quem? Nós somos servos, assim como Geazi era servo de Eliseu, nós somos servos de Deus. E algumas coisas que a gente não consegue ver. E aí, na nossa trajetória de vida, se você não tem resultado, você não é nada. Faz uma experiência na sua casa, no seu trabalho, não dê resultado para você ver. Faz uma experiência no seu trabalho, não dê resultado, o patrão vai mandar você embora. Então eu quero mudar um pouquinho aqui o texto. Eu quero que você abra aí Mateus capítulo 25. Obrigatoriamente, se for falar de resultado, eu preciso falar sobre a parábola do Senhor e dos servos. Mateus capítulo 25 e o versículo 15 diz o seguinte: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Eu leio de novo: a um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Olha o que ele fez: saiu imediatamente e aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos aplicou e também ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão. O que ele fez, gente? Olha, o que recebeu 1 tinha mais capacidade de multiplicar do que o que recebeu 5, do que o que recebeu 2.
O que recebeu um tinha mais chance de multiplicar, sim ou não? Mas o que ele faz? Ele cava um buraco e ele enterra no chão, e ele escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou, junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem 10. Escuta, pessoal, chega de ficar falando. Chega de ficar falando. É hora de mostrar quem você é. Amém? Amém, pessoal? É hora de mostrar que Deus é contigo. É hora de ficar só no blá blá blá. É hora de você mostrar quem você é e mostrar quem está com você. Eu estou me referindo a Deus. Deus está com você ou não está? Portanto, se Deus está com você, para que ter medo? O rapaz aqui, ele teve o quê? Medo. Olha, eu vou cavar um buraco aqui, eu vou enterrar. O patrão é severo, então eu não quero perder. Vou cavar, olha a ideia, vou cavar um buraco, vou enterrar. Quando ele chegar, eu tiro do buraco e devolvo para ele. Péssima ideia. Péssima. Porque ele tinha mais chance de multiplicar do que tinha recebido 5 e 2. E aí o Senhor disse: você foi o quê? Negligente, servo mau. Por isso eu vou tomar o que você tem e vou dar para aquele que eu já havia honrado. Ele já havia honrado o que tinha multiplicado os 5. Recebeu mais 1, agora ficou com 11. Então essa palavra é uma parábola, tá, pessoal? Jesus, na parábola do Senhor e dos servos, está dizendo que no reino de Deus é semelhante assim também. Eu recebo 1 talento, 1, 2 ou 3, enfim. E vai chegar um dia de que eu serei cobrado dos talentos que eu recebi. Se eu multipliquei, fazendo bom uso deles, ou se simplesmente agi de forma negligente. Eu cavei um buraco, eu fui atormentado pelo medo. Não, se eu perder isso aqui já era. O medo, estamos falando sobre o medo aqui. O medo, negligente, você teve medo. Então quando eu coloco aqui que chega de ficar se assustando com a força do inimigo, eu confesso para você que na minha trajetória cristã, quando eu vejo a força do inimigo, porque o inimigo não tem poder, o inimigo tem força. O inimigo tem o que, gente? Força. Ele faz aquele alarde, aquele barulho, ele tem força para isso. Então na minha trajetória cristã eu aprendi em comparar a força do inimigo com o poder de quem? O poder de Deus é muito maior. E coloque muito nisso.
Então eu não posso ser um servo negligente. O servo Geazi aceitou receber a oração do profeta. Olha, eu vou orar aqui e Deus vai abrir os seus olhos e você vai ver. E ele não continuou comendo unha não. Ele não continuou batendo o joelho não. Ele disse: tá bom, profeta, então eu aceito a sua oração, ore porque eu quero ver o que você está vendo. Ele creu ou não creu? Teve medo, mas na hora que foi proposta a oração, ele disse: amém, eu creio. Se o profeta orar, alguma coisa acontece. Creu ou não creu? Creu. Ele teve o medo, mas o medo parou quando a fé chegou. E quando o profeta orou, ele viu. Ele viu. Então o texto que acabei de ler a respeito do servo mau, nós não podemos ser esse servo mau, negligente, negligenciar a fé. Quem está me entendendo, pessoal, por favor? Então não me leve a mal do que eu vou dizer aqui agora. Tem crente, pele fina, que se assusta com o barulho do inimigo. Disseram para mim que estão fazendo macumba para mim, estão fazendo um feitiço para mim. Cadê sua fé, rapaz? Seu crente pele fina. O inimigo falou que vai acabar com isso. Acaba. Quem é o inimigo? Ele é maior do que Deus? Não. Então tem crente, está na igreja em algum lugar, a pessoa do lado manifesta com o demônio, ela e já sai de perto. Manifestou uma pessoa com o demônio, e aí você, ao invés de ir para cima e repreender e expulsar no nome de Jesus, você se afasta. Se afasta. Você é um crente pele fina, você é um crente negligente. Não estou te julgando, mas as suas atitudes estão mostrando isso. Está com medo de macumba? Está com medo da ameaça do inimigo? Está com medo, manifestou alguém do seu lado e você saiu de perto? Você não pode ser um crente negligente. Eu acabei de dizer aqui que nesta vida, muitas das vezes, nós vivemos de resultados. Não dê resultado no seu trabalho para você ver. Não dê resultado dentro da sua casa para você ver. Não dê resultado na presença de Deus para você ver. Qual é o resultado, bispo? Resultado tem que ser a sua ousadia, a sua fé, sim, a sua coragem de dizer assim: eu não vou desistir, eu vou para cima, eu vou em frente, eu não vou desistir porque Deus é comigo. Isso é resultado de fé. Mas tem gente que está do lado do profeta, dizendo que é crente, mas os joelhos, comendo as unhas. E mesmo que o profeta ore, a pessoa ainda continua o joelho tremendo e comendo as unhas. Ela não acredita. É isso que o inimigo quer. O inimigo vai dizer assim: eu consegui colocar medo nele. Sim ou não? É desse jeito que ele quer. E por isso, mais uma vez, desculpa-me ser repetitivo, você não pode ser um servo negligente, sem fé. Você precisa ter esse resultado imediatamente na sua vida, de fé, de acreditar que você vai vencer esse câncer, que você vai vencer essa crise, que você vai vencer o barulho que o inimigo está fazendo lá fora. Diga: eu vou vencer em nome de Jesus. Só tem um jeito, pessoal, você tem que olhar para Deus. Você tem que olhar. Então, assim como foi o cerco com Eliseu, o inimigo também quer te cercar e arrebentar com você. Ora, se cercaram Eliseu, que dirá nós? Você sabe que Eliseu, ele havia recebido a unção dobrada do profeta Elias. Lembra disso? O profeta Eliseu recebeu unção dobrada. E mesmo com unção dobrada, o rei da Síria disse: eu vou acabar com ele. Vamos lá, pega o exército, vamos lá. Só que Deus falou para Eliseu: Eliseu, você é o alvo, mas fica tranquilo, porque eu já mandei o meu exército para tratar disso. Eu já mandei o meu exército para tratar dessa situação, então fique em paz. O problema é que Eliseu não falou para o profeta Eliseu não falou. Eu acho que ele colocou aí um pouquinho de humor
né? Vou ver qual é a reação dele. E coitado do Geazi, né? Se tremeu todo, né? Mas ele orou, e a presença de Deus chegou, e acabou tudo bem. Glória a Deus, pessoal. Então você não pode se abalar com as crises. Escute, as crises na nossa vida são normais. Ou você acha que não vai ter crise enquanto viver? Não haverá mais crises. Crises que eu estou falando são problemas, tribulações, notícias ruins. Crises não existirão mais quando a gente chegar do outro lado. Amém, pessoal? Qual o outro lado? Qual é o outro lado, gente? O reino da glória. Quando a gente chegar do outro lado, não haverá mais crise. Mas enquanto a gente estiver aqui, haverão. E nós não podemos nos assustar com as crises, porque o inimigo, ele está fazendo o papel dele, de tocar o terror, de assustar, de fazer barulho. Ele está fazendo o papel dele. Então eu, como cristão, eu tenho que me posicionar e dizer: o inimigo está fazendo a parte dele, pois eu vou fazer a minha. Qual é a minha? Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me voltar mais para Deus, eu vou acreditar nas promessas do Senhor. O inimigo faz a parte dele e eu faço a minha. Vamos ver qual é que vai dar certo. Claro que vai dar certo a sua, porque você não está perdendo o seu tempo em orar ao Deus Todo-Poderoso. Você não está perdendo o seu tempo em plantar a sua fé nas promessas de Deus. Você não está perdendo o seu tempo. Mas o inimigo vai estar sim perdendo o tempo dele em lutar com aquele a quem Deus escolheu para vencer. Nesse caso sou eu, é você. Diga: Deus me escolheu. Fala aí, gente: Deus me escolheu para vencer. Então o inimigo vai perder o tempo dele. O inimigo faz o papel dele. Ele ameaça, ele persegue, ele tenta intimidar. O problema aqui em tudo isso é eu pensar assim: barulho chegou aqui, a crise chegou aqui. O problema é esse aqui, ó. Será que eu vou quebrar? A crise chegou aqui. E agora? Acabou o dinheiro. Será que eu vou perder tudo? O problema está aqui, ó, o medo. Quem está entendendo, pessoal? O problema está aqui, ó. Será que eu vou aguentar? Será que eu vou suportar? Olha o medo prevalecendo. É nesse momento que você tem que se posicionar e dizer: está amarrado em nome de Jesus. Veio a crise? Certo. Então isso será a minha oportunidade de vencer. Eu sei que é doloroso, dói, sangra, tem vontade de desistir, mas eu vou continuar olhando para o alto. Deus vai virar o jogo. Deus vai transformar isso em bênção para mim. Deus vai transformar. Então você deve olhar para onde, gente? Você deve olhar para o alto e dizer: Senhor, abre os meus olhos. Você deve orar e dizer: Pai, me faz enxergar o que o Senhor está vendo. Ore assim. Tenha humildade. A humildade do Geazi, pelo menos nessa situação, ele teve humildade para dizer: eu aceito a oração, eu quero ver o que o Senhor está vendo. Então ore assim também: Senhor, o Senhor está dizendo que está tudo bem, então me faça ver o que o Senhor está vendo. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver o recurso chegando. Eu quero ver as portas sendo abertas. Eu quero ver a doença chegando no seu estado, sendo vencido pelo poder de Deus. Eu quero ver, diga: eu quero ver. Eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a glória do Senhor. Eu quero ver a resposta. Eu quero ver o Senhor na minha vida. Eu quero ver. Eu quero ver. I want to see. Eu quero ver. Eu quero ver a tua glória. Você está preparado para ver a glória de Deus? Você vai ver Deus operar em nome de Jesus. Que as guerras e o barulho já chegou até a nós. A gente já percebeu. A gente já sabe que do outro lado da janela o inimigo se armou contra mim, contra você. A gente já sabe disso. Isso aí não é novidade mais não. Agora a gente tem que concentrar a nossa fé na estratégia que o Senhor vai fazer. Vai mandar um anjo, vai mandar 2 anjos, vai mandar um exército, vai mandar proteção. Deus vai mandar.
Moisés, trocando um pouco agora a história, Moisés acreditou em tudo que Deus havia dito para ele. Só que há algumas maneiras de Deus trabalhar que às vezes a gente fica um pouco confuso. Imagina Moisés. A Bíblia diz que Deus falou a primeira vez com Moisés: desce daqui, vai para o Egito, eu serei com você, tudo que você falar eu serei na sua boca. Certo? Certo. Moisés vai. E quando ele chega lá, que ele fala para Faraó, Faraó simplesmente diz: não. E aí Moisés vai falar com Deus: Senhor, eu falei com o homem lá. O Senhor falou que o homem lá ia liberar o povo. Ele disse não. Aí o Senhor disse para Moisés: Moisés, o que foi que eu disse para você? Eu disse que eu sou contigo. Vai lá, rapaz. Vai lá e usa a autoridade que eu te dei. Aí Moisés chega lá para o faraó e diz: ô faraó, o Senhor disse, se você não liberar o povo, ele vai mandar 10 pragas aqui que vai acabar com o Egito. Aí o faraó falou assim: pois eu quero ver. Aí o Moisés foi e diz: olha, as águas se transformaram em... E se transformou mesmo. Transformou mesmo. Moisés ia tomar banho, saía do chuveiro, o quê? Houve um desespero. E aí o faraó falou assim: chama Moisés que eu vou deixar o povo ir. Aí Deus vai e endurece o coração de... Aí o faraó disse: pô, eu não vou deixar mais. Olha como é que Deus trabalha. Espera aí, Deus disse que vai liberar, que o faraó vai liberar, mas é o próprio Deus, está escrito que é o próprio Deus que endurece o coração de quem? Nesse momento não é que Faraó não está deixando o povo ir, foi Deus quem endureceu o coração de Faraó. Dá vontade de olhar assim para Deus e dizer: o senhor está brincando comigo? É uma pegadinha? Qual é o propósito? Eu vou lá, jogo a praga acontece, o coração do homem diz: ah, agora eu vou. E aí quando eu chego lá, o Senhor diz, o coração do homem está duro. Calma, Moisés, Deus está mandando acalmar. Calma, eu tenho um propósito. Eu vou ler para vocês aqui Êxodo capítulo 14, versículo 14 também. Êxodo, abra aí, Êxodo capítulo 14, versículo 14, diz assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Estão lendo, gente? Eu leio de novo: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante ou marchem. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Qual é a ordem de Deus aqui? Marchar. A ordem de Deus aqui é ir em frente. Fale para o povo que marche, fale para o povo que vai em frente, porque o Senhor lutará por vocês. Então nós estamos diante de uma direção aqui. A ordem é: marche, porque o Senhor está na direção. O Senhor lutará por você. Diga: o Senhor lutará por mim. Fala aí, gente: o Senhor lutará por mim. E o que eu devo fazer? Marchar, porque o Senhor lutará por... Escute, o que o Senhor está dizendo aqui dessa palavra aqui para nós? Haverão crises? Sim, mas a ordem é marchar, porque é o Senhor quem vai. Não é eu, não é você quem vai lutar. Há um exército de inimigos. Nós não vamos lutar, nós vamos marchar. Esse marchar é continuar. Esse marchar é ficar em paz. Esse marchar é continuar olhando para Cristo, porque é Ele, o Senhor, lutará por vós. Então o faraó vai dizer assim: eu vou prender vocês. E Deus diz assim:
para você: não fique com medo não. Por acaso não fui eu quem abriu o mar? Por acaso não fui eu que libertei você do crack? Não fique com medo do inimigo não. Por acaso não fui eu que libertei você do alcoolismo? Não fui eu que tirei você lá daquele hospital? Não fique com medo não. Por acaso não fui eu que libertei você? E se não fosse eu, você nem estaria aqui. O Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo: não fique com medo, não se assuste. Você lá atrás já viu o meu poder. Por que está com medo agora? Você já viu. E se você acreditar, você vai ver de novo. E dessa vez vai ser mais forte. E dessa vez será mais tremendo, em nome de Jesus. Porque a glória da última casa será maior. Foi Deus quem cuidou de você em todas as crises. Desde o início até agora. Passamos por uma pandemia, passamos por uma crise. Deus cuidou de nós em todos os momentos. E se não fosse Deus, você já teria quebrado. Sabe por que você não quebrou? Foi porque Deus não deixou. Sabe por quê? Há pessoas que no desespero, ela muda de cidade, ela muda de igreja, ela larga o marido, toma atitudes precipitadas, movidas pelo medo e barulho do inimigo. E você passou por uma crise como essa e você não saiu, sabe por quê? Porque o Senhor estava cuidando de você lá. Mas que houve vontade de você sair, sumir, deu vontade de você quebrar e dizer: eu vou fechar as portas. Mas por que não aconteceu isso? Deus não deixou. Deus não deixou você sair de casa. Deus não deixou você fechar as portas. Deus não deixou você tomar uma atitude louca. Deus não deixou. Veio à vontade, mas Deus não deixou. E você está de pé. Diga: eu estou de pé. Há muitos problemas, há muitas crises, mas eu estou. Isso o diabo odeia. Isso ele odeia, sim ou não? Eu estou. Satanás, eu estou de pé. Eu estou de pé porque Deus é comigo. Deus me colocou de pé. Você queria que eu caísse de cara no chão, mas Deus me sustentou. Eu estou de pé. Quem crê nessa palavra, diga eu. Glorifica Jesus bem forte. Fica de pé e glorifica o nome do Senhor. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.